بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Continuamos com a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde na aula passada nós terminamos o ano 1 da Hijra. E hoje, inshallah, nós começaremos com o ano 2 da Hijra, os acontecimentos, os fatos que aconteceram no ano 2 da Hijra. E são vários acontecimentos, nós vamos falar somente sobre os tópicos principais em relação aos acontecimentos do ano 2 da Hijra, porque nós sabemos que a vida do profeta Muhammad alayhi salam, qualquer passo que ele dava, qualquer palavra que ele falava, qualquer confirmação que ele tinha, isso fazia parte da sua biografia. Então, o profeta Muhammad alayhi salam, ele era o exemplo dos muçulmanos em todos os seus sentidos. E ele, como exemplo, nós seguimos a toda palavra que ele falava, e a todo passo que ele dava, e a qualquer confirmação que ele fazia quando algo acontecia na sua frente. Por isso, se a gente for falar sobre todos os detalhes, eu acho que ficaríamos anos e anos aqui falando sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, só que nós vamos pegar os principais tópicos da vida dele que são importantes para nós conhecermos. Nós falamos sobre, depois que o profeta Muhammad alaihi wasallam chegou em Medina, e os pactos que ele fez junto com as pessoas dentro de Medina para estabelecer a paz dentro de Medina, para os muçulmanos viverem da melhor forma, e as pessoas que estão em Medina também viverem da melhor forma, porque a Medina ela tinha os muçulmanos e tinha os incrédulos, as pessoas que adoravam as estátuas e tal, e tinham os judeus que eram os adeptos dos livros. Então o profeta Muhammad alayhi salam, ele fez o pacto entre todas essas pessoas que estavam ali, todos esses grupos, para todos viverem em paz e para todos defenderem a Medina. Até o profeta Muhammad alayhi salam, a partir daquele momento, ele chamou a Medina, era chamada Yathrib. Yathrib era o nome de uma pessoa que antigamente, quando entrou lá, ele chamava Yathrib, e as pessoas chamaram a Medina de Yathrib, só que o profeta Muhammad alayhi salam, ele trocou esse nome, colocando o nome de Medina, Al-Medina Al-Munawwara, a cidade iluminada. Então nós conhecemos hoje pela Medina. Os incrédulos ou os hipócritas somente, depois que isso foi colocado pelo profeta Muhammad alayhi salam e foi confirmado pelos muçulmanos, somente eles que falavam o nome da Medina, o nome de Yathrib. Só que na realidade era a Medina. Até Allah subhanahu wa ta'ala citou na Surah Al-Ahzab, quando os hipócritas eles disseram: Ya ahla Yathrib la muqama lakum. No lugar deles falarem Ya ahla al-Medina, eles diziam Ya ahla Yathrib. Porque o hipócrita ele sempre quer contrariar a ordem de Allah e do profeta Muhammad, que a paz seja com ele. Estabelecendo o profeta Muhammad alayhi salam, a vida deles dentro de Medina, os incrédulos de Quraysh, eles não queriam deixar o profeta Muhammad alayhi salam e os muçulmanos, depois que saíram de Meca para Medina, viver em paz. Inclusive nós citamos algumas histórias, a questão dos incrédulos entrarem em contato com Abdullah ibn Ubay ibn Salul, e ele era dentre os incrédulos de Medina, que não se converteu ao Islã, e futuramente ele se tornou muçulmano, só que era um hipócrita somente para mostrar que ele era muçulmano, mas na realidade ele não era muçulmano, e Allah subhanahu wa ta'ala citou vários versículos falando sobre ele, e era conhecido dentre os hipócritas, e ele que fazia várias intrigas entre os muçulmanos na época dele, como nós vamos perceber. Os incrédulos, a primeira coisa que eles fizeram, entraram em contato com ele, dizendo a ele que ele não deveria aceitar a presença dos muçulmanos em Medina, e que ele deveria guerrear contra os muçulmanos ou expulsá-los de Medina. E assim, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ele pegou algumas pessoas da sua tribo e foram lá e queriam enfrentar os muçulmanos. E o profeta Muhammad alayhi salam, ele chegou até o Abdullah ibn Ubay ibn Salul e falou algumas palavras a ele e às pessoas que estavam junto com ele, que os incrédulos queriam na realidade que
a Medina, ou as pessoas brigassem umas contra as outras e elas provocassem uma guerra entre elas, e as pessoas de Quraysh não teriam problema em relação a isso, porque a guerra estaria dentro de Medina. Então era bom eles não provocarem essas questões, e para que eles conseguissem viver todos em paz, e que cada um tinha o seu direito e seu dever dentro de Medina. O profeta Muhammad a.s. convenceu eles, e Abdullah ibn Ubay, ele e as pessoas que estavam junto com ele, eles se retiraram. Uma outra questão também, nós falamos também sobre o Sa'd ibn Ubadah, quando ele foi para Meca para fazer o Tawaf. E Sa'd ibn Ubadah era das pessoas de Medina, era um dos líderes. E quando chegou lá em Meca, e ele foi fazer o Tawaf em proteção do Umayya ibn Khalaf, e Abu Jahl, quando viu ele sabia que o Sa'd era um dos muçulmanos que protegiam o profeta Muhammad a.s. dentro de Medina. Abu Jahl disse para ele: como você se atreve a chegar aqui em Meca e para fazer o Tawaf? Eu juro que se não fosse a proteção do Umayya a favor de ti, você não voltaria vivo para a sua família. Isso significa que a provocação dos incrédulos era tanta que eles queriam provocar dentro de Medina, provocar as pessoas que vinham para Meca e não aceitando que nenhum muçulmano entrasse lá em Meca, e que aquilo lá iria aumentar mais e mais essas questões. E eles mandavam, inclusive, algumas tribos que eram próximas de Medina para provocarem os muçulmanos e não deixá-los passar nas passagens ou nos caminhos que estavam próximos a eles. Nesse momento, nós sabemos, com todas essas questões, até o profeta Muhammad a.s. Ele sentiu que os incrédulos eles prosseguiam os planos agressivos contra os muçulmanos, e eles foram lá para estabelecerem até planos secretos contra os muçulmanos, para que os muçulmanos não se estabelecessem de uma forma segura dentro de Medina. Ali até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele ficou no início, como Aisha ela dizia, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no início do Islã, quando chegou em Medina, ele temia que alguém dos incrédulos entrasse em Medina para ir e matar o profeta Muhammad alaihi wasallam, ou agredir os muçulmanos dentro de Medina, até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele dormia dentro da sua casa, só que estava totalmente alerta para que ninguém invadisse ali a Medina ou a casa dele para matarem ele, que os incrédulos eles tinham prometido aquilo, porque eles queriam matá-lo em Meca e não conseguiram, então eles iriam persegui-lo até a Medina. A Aisha ela disse: o mensageiro de Allah, certa noite, ele deitou na sua cama e ele disse, o profeta Muhammad alaihi wasallam: será que há alguma pessoa piedosa dentre os meus companheiros que poderia me vigiar durante essa noite? Aí, de repente, a Aisha ela está dizendo essas palavras que ouviu do profeta Muhammad alaihi wasallam, e ela disse: nós estávamos nesse estado quando ouvimos o barulho das armas fora da casa do profeta Muhammad alaihi wasallam. O profeta Muhammad alaihi wasallam, ele perguntou: quem é? Aí alguém, uma voz, a Aisha ela disse, uma voz de fora disse: eu sou Sa'd ibn Abi Waqqas. O profeta alaihi salatu wassalam, ele disse: o que te trouxe nesse momento para cá? O Sa'd ele disse: ó profeta Muhammad, temi que algum dano pudesse lhe acontecer, porque até os muçulmanos, todos eles estavam com medo também, e cada um ele estava tomando seus cuidados dentro da sua casa, porque os incrédulos eles queriam realmente chegar ali, ou poderiam fazer qualquer atentado contra os muçulmanos. E o Sa'd ele foi lá para proteger o profeta Muhammad alaihi wasallam, então ele ficou ali
E ele disse: eu temi que algum dano pudesse lhe acontecer e vim para servir como um guarda. Sa'd ibn Abi Waqqas, ele foi lá e disse para o profeta Muhammad a.s.: eu vim para servir o Senhor como um guarda. Então Sa'd, ele ficou ali. A Aisha, ela disse, e foi a primeira noite que o profeta Muhammad a.s. ele dormiu tranquilo. E eu senti que o profeta Muhammad a.s. descansou naquela noite, que ele sabia que o Sa'd estava lhe protegendo. Isso continuou até que Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta Muhammad a.s. os versículos onde Allah subhanahu wa ta'ala ele disse na Surah Al-Ma'idah, nos versículos 67, Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah, wallahu ya'simuka minan nas. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou o profeta Muhammad a.s. nesse versículo dizendo ao mensageiro de Allah: Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Divulgue aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou a ti, ó Muhammad. Balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wa in lam taf'al, se você não fizer, você não estará divulgando a mensagem do seu Senhor. E aí Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: Wallahu ya'simuka minan nas. E Allah te protegerá dos homens. Então a proteção de Allah subhanahu wa ta'ala veio dizendo ao profeta Muhammad a.s. que quem vai te proteger agora é Allah. O profeta Muhammad a.s., quando foram revelados esses versículos, nesse momento ele saiu da sua casa e disse para as pessoas que estavam guardando ele ao redor da sua casa: podem ir para suas casas, que a minha proteção agora ela vem de Deus. E as pessoas foram cada um para sua casa, e o profeta Muhammad a.s. não tinha mais quem guardasse ele, então não precisaria, porque Allah subhanahu wa ta'ala disse: Wallahu ya'simuka minan nas. E Allah te protegerá das pessoas. Então o profeta Muhammad a.s. foi uma pessoa protegida por Allah subhanahu wa ta'ala, não precisaria mais de guarda. E quando Allah vai guardar a pessoa, com certeza ninguém conseguirá chegar até ele. Nesse momento o profeta Muhammad a.s. também ele soube que ao redor de Medina, além dos incrédulos de Quraysh de quererem vir para Medina, tinha os beduínos também ao redor de Medina que tinham um perigo deles virem atacarem a Medina, porque os beduínos do deserto, era a natureza deles, quando eles viam algo fácil para ser atingido, eles iam lá para pegarem os camelos, para pegarem algumas coisas, para matarem alguém. Então o profeta Muhammad a.s. precisaria dessa proteção, então ele preparava os seus companheiros para que, ou dizia a eles, para que todos ficassem de prontidão para qualquer invasão contra a Medina. E os muçulmanos não era permitido a eles a guerra. Até esse momento não era permitido que eles fossem atacar qualquer tribo, ou atacar Quraysh, ou atacar aqueles que poderiam atacar a Medina. Porque todas as ordens no Islã, elas vinham de Allah subhanahu wa ta'ala, ao profeta Muhammad a.s. E ali, no ano 2 da Hijra, foi a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala para que os muçulmanos pudessem lutar contra os agressores e contra os injustos. E ali foi revelado o versículo no Surah Al-Hajj, no versículo 39, onde Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: Udhina lilladhina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Até o final dos versículos. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse aqui: foi permitido aqueles que foram combatidos e que foram injustiçados. Os muçulmanos que vieram de Meca para Medina, eles foram expulsos. As pessoas, como nós tínhamos citado, os incrédulos de Quraysh tomaram todas as suas riquezas, não quiseram que eles trouxessem nada com eles para Medina. Eles tomaram as suas casas, tomaram o seu comércio, tomaram o poder deles. Tem uns que eles mataram, eles queriam persegui-los, foram lá para matar o profeta Muhammad a.s. Então eles não deixaram, não permitiram que os muçulmanos tivessem nada. Inclusive, Suhaib al-Rumi, nós citamos a história dele, quando ele tinha uma riqueza em Meca, e ele estava saindo para vir na migração, para emigrar para Medina. E os incrédulos foram lá
perto de Meca, pegaram ele e disseram, você não irá. Ele disse, olha, eu sou uma pessoa, um flecheiro. Se vocês não deixarem eu partir, eu irei atacar vocês com essas flechas e eu não erro uma flecha. Até eu morrer ou vocês morrerem. Aí eles disseram, mas você não pode sair daqui com essa riqueza que você está levando. Ou nós sabemos que você é uma pessoa rica e você deixou muitas riquezas em Meca, indique para nós. Ele disse, eu entrego para vocês a minha riqueza, indico a vocês onde está a outra riqueza também que eu deixei em Meca, só que me soltem para ir para Medina, para migrar junto com o profeta Muhammad a.s. E eles permitiram, depois que eles tomaram tudo que ele tinha de riqueza. E o Suhaib, ele foi para Medina sem nada com ele. Até o profeta Muhammad a.s. disse para ele, Rabiha al-bay'a Aba Yahya. A sua venda, de você vender esse mundo pelo paraíso, para estar junto com a gente aqui, essa tem o maior valor que Allah subhanahu wa ta'ala possa dar para uma pessoa. Então, os muçulmanos, na realidade, eles foram para Medina, deixando todas as suas riquezas em Meca, que foram tomadas pelos incrédulos, e até tomaram as suas casas. Eles fizeram aquilo que eles fizeram quando os muçulmanos migraram. Nesse momento, Allah subhanahu wa ta'ala, depois que eles fizeram toda essa injustiça contra os muçulmanos, mesmo assim eles querendo combater contra os muçulmanos, queriam matar o profeta Muhammad a.s., matar os companheiros do profeta Muhammad a.s. Eles estavam lá, quando eles viam o muçulmano, como Sa'd ibn Mu'adh, quando foi para Meca, disseram para ele, se não fosse a proteção do fulano, você não voltaria vivo. E eles tentando com que as demais tribos atacassem a Medina. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou os muçulmanos para que eles se preparassem, para se protegessem, para que eles se protejam e se defendam, e que a injustiça não continue sendo praticada, porque os incrédulos, se você não tiver força, eles são injustos até o máximo que você possa imaginar. Essas injustiças nós estamos vendo hoje na Palestina. Os incrédulos permitindo toda essa injustiça. Eles chegam até a matar crianças, não há problema. Mulheres, não há problema. Destruir hospitais, não há problema. Matar pessoas, os médicos, os enfermeiros, da Cruz Vermelha, da Lua Vermelha, tal, para eles não há problema. De cercarem, não deixarem as pessoas comerem, nem beberem, fazerem um bloqueio total para matarem as pessoas de fome. Os injustos, os incrédulos, para eles não há problema deles fazerem isso, e é isso que nós estamos vendo hoje, na nossa atualidade. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse, quando revelou esses versículos ao profeta Muhammad a.s., esses versículos são revelados para que os muçulmanos sempre estejam de prontidão, porque o incrédulo é o mesmo incrédulo, no tempo do profeta Muhammad, no nosso tempo, no tempo mais para frente, antes e depois. Sempre os incrédulos, eles têm as mesmas ideias, as mesmas intenções, porque se a pessoa não estiver ligada com Allah, ele vai ter as suas ideias diabólicas, que o Satanás estará trabalhando com eles, e eles irão fazer aquilo que eles imaginam que devem fazer. E para eles, a injustiça deve ser totalmente aplicada, praticada. Nós vimos aí o Trump aí querendo acabar com todo mundo. Imposto, não sei o quê, eu sou... Como se estivesse falando que ele é um Deus. Então, se não tiver ninguém para enfrentar essas pessoas, para elas o mundo não tem valor para eles. O importante é eu viver, o meu país viver, os demais países podem morrer, ou tem que morrer, não é que podem morrer. Porque se eles tivessem condições de jogar uma bomba aí para acabar com todo mundo, por que não jogam? Porque nós temos interesse ainda material com o Brasil, interesse material com tal país, interesse material com tal país. Só que para eles, as criaturas, a humanidade em geral, não tem valor nenhum. E por isso que nós temos as regras de Allah subhanahu wa ta'ala, elas são determinadas para parar essas injustiças. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele disse, Udhina lilladhina yuqatalun, foi permitido àqueles que estão sendo combatidos, bi'annahum zulimu, eles foram injustiçados. Wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Allah tem o poder de dar a vitória a eles. Só que nós temos que ser muçulmanos reais, que cumpram a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala,
a gente tem que ter a nossa força, essa força ligada com Allah subhanahu wa ta'ala para reter essas injustiças que possam acontecer no mundo. Só que enquanto os muçulmanos e as pessoas do bem no mundo inteiro não tiverem essa força do bem para reter a injustiça ela vai espalhar. Somente para essa injustiça o Islã. Não tem um outro que possa parar essas injustiças que são cometidas em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer região ou tempo ou tal. Né? E aqui a gente está vendo hoje, muitas pessoas no mundo têm forças e podem parar essas guerras que estão acontecendo hoje em Gaza. Qual o motivo? Por que não para? O Islã não está apitando ali. Porque se não tiver o Islã, ninguém irá parar essas injustiças. Essas forças, elas têm interesses pessoais, interesses mundanas, interesses que não são ligadas em nenhum momento à importância do ser humano em si, a importância da palavra de Allah, a importância da justiça ser colocada em prática. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, no ano 2 da Hijra, ele ordenou que o combate contra os injustos é uma obrigação. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala depois ele foi revelando os versículos onde fala sobre a questão do combate, do preparo, e se preparem contra eles, esses injustos, aquilo que vocês puderem de força. Então a força deve ser preparada pelos muçulmanos para essas questões. Ali nesse momento, depois que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou no ano 2 da Hijra que os muçulmanos poderiam combater os injustos, o profeta Muhammad a.s. ele começou a se preparar, preparou seus companheiros e ele mesmo se preparou, e a partir daquele momento o profeta Muhammad a.s. ele começou a sair, e aí já mudou essa questão de vivermos em paz dentro de Medina, vivermos da melhor forma com os tratados entre nós e as pessoas que vivem ao nosso redor, para uma outra fase. Essa outra fase, agora nós temos que ter um exército, temos que ter uma força, temos que ter algo para a gente se defender, nós temos que retornar aquilo que foi tirado de nós injustamente em Meca, que é o direito deles, das pessoas que estavam ali. E o profeta Muhammad a.s. ele começou a formar pessoas para formar um exército. Esse exército ele era do profeta Muhammad a.s. formado por partes. Grupos, tem agrupamentos que o profeta Muhammad a.s. mandava, sozinhos com liderança de algum de seus companheiros, e tem outros grupos que o profeta Muhammad a.s. tomava à frente e saía junto com eles. Então, a partir daquele ano, nós tivemos várias situações que o profeta Muhammad a.s. ele saiu nessa estratégia, né, para controlar e bloquear as rotas comerciais que passavam os comerciantes de Quraysh quando eles iam de Meca para a Síria. Então agora é guerra. Então vamos lá, vamos bloquear os caminhos de Quraysh para ir para a Síria, e ali a gente pode atacar as caravanas, porque as caravanas, a maior parte delas são dinheiro dos muçulmanos que foram raptados pelos incrédulos, e que eles estavam comercializando com aquilo. O profeta Muhammad a.s. agora, ele tem as condições, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, para bloquear esses caminhos e devolver algo daquilo que os muçulmanos perderam em Meca, para os incrédulos. Então ele foi para controlar algumas rotas ao redor de Medina, ou alguns caminhos que levavam de Meca para a Síria, e também ele foi celebrar alguns tratados de paz com algumas tribos que eram próximas de Medina, e mostrar a força dele, porque as tribos incrédulas, como nós falamos, se elas não temerem uma força maior, então eles iriam atacar. A qualquer momento eles poderiam atacar. E o profeta Muhammad a.s. foi lá para celebrar os tratados. Aquelas tribos que ele conseguia celebrar os tratados de paz, e que nós estamos em paz com vocês, vocês não nos ataquem, nós não atacamos vocês. Então o profeta Muhammad a.s. fez vários tratados,
e ele foi para ver também as tribos que concordavam com Quraysh em enfrentar os muçulmanos, para ele intimidá-los também com a força. E principalmente aqueles que estavam bem próximos de Quraysh, que queriam apoiar totalmente Quraysh para invadirem a Medina e para matarem os muçulmanos. Ali o profeta Muhammad a.s. ele teve várias missões e patrulhas em relação a essa questão. Então, a primeira batalha que o profeta Muhammad a.s. saiu, nós chamamos de batalha, só que são Ghazwa. Em árabe nós falamos de Ghazwa. Nós vamos perceber que depois em todas as nossas aulas, inshallah, quando nós falamos sobre as batalhas do profeta Muhammad a.s. são Ghazwa. A gente chama de Ghazwa aquilo que um exército saiu e o profeta Muhammad a.s. estava com eles, que é chamado de Ghazwa. Nós temos Sariya. Sariya é quando o profeta Muhammad a.s. tinha uma parte seus soldados, do exército, de seus companheiros, e saíam sem a participação do profeta Muhammad a.s. Então, Sariya é uma parte do contingente do profeta Muhammad a.s. Quando ele não saía com eles, era chamado de Sariya. Então, temos a diferença entre Sariya e Ghazwa. Ghazwa, quando o profeta Muhammad a.s. estava com eles. Sariya, quando eles estavam sem o profeta Muhammad a.s. Só que o profeta Muhammad a.s. mandava eles para intimidarem alguma tribo ou algum lugar, ou para cercarem as caravanas de Quraysh quando vinham de Meca para irem para a Síria. A primeira missão que o profeta Muhammad a.s. ele saiu com eles foi Ghazwat al-Abwa. Al-Abwa, onde o profeta Muhammad a.s. ele saiu com 70 homens dentre os seus companheiros. E no começo o profeta Muhammad a.s. ele saía sem que os Ansar participassem junto com ele. Somente os Muhajirin. Os Ansar, que seriam quem? Os Ansar, que são as pessoas de Medina. Muhajirin, aqueles que vieram de Meca. Por vários motivos. O primeiro motivo que o profeta Muhammad a.s., se vocês lembram, quando ele fez o pacto com os Ansar, antes da migração dele para Medina, eles prometeram que iriam proteger o profeta Muhammad a.s. da maneira que protegiam as suas famílias, os seus filhos, as suas esposas dentro de Medina. Então a proteção ao profeta Muhammad a.s. era dentro de Medina. O profeta Muhammad a.s. estava saindo fora de Medina para fazer as patrulhas, para enfrentar Quraysh e tal. Então ele não ordenava que as pessoas de dentro de Medina participassem, porque a ordem era eles protegerem o profeta dentro de Medina. Fora de Medina, se eles quisessem, eles saíam. Mas se eles não quisessem, eles não precisariam sair, porque não era uma ordem a eles. A ordem era proteger dentro de Medina e não fora de Medina. Uma segunda questão, que as pessoas de Medina, se eles saíram junto com o profeta Muhammad a.s., o profeta Muhammad a.s. ele está indo para recuperar algumas coisas dos seus companheiros que saíram de Meca. Então, essas pessoas que perderam seu dinheiro, perderam as suas riquezas, perderam as suas casas de Meca, eles saíram junto com o profeta Muhammad a.s. para ver se eles recuperavam algo daquilo. Então, as pessoas de Medina diziam, o profeta não ordenou, então a gente está na tranquilidade, e às vezes eles não saíam. Então, nas primeiras batalhas, ou as primeiras missões de patrulhamento, de saírem para enfrentarem as caravanas, geralmente as pessoas de Medina não saíam junto com o profeta Muhammad a.s. Então a primeira foi o profeta Muhammad a.s. ele saiu para uma missão de patrulha e num lugar chamado Al-Abwa, ele saiu com 70 homens e ele foi lá, ele soube que uma caravana dos incrédulos de Quraysh estava passando por lá, e ele chegou lá, só que a caravana já tinha ido. Na volta, o profeta Muhammad a.s. ele fez um pacto com uma tribo que estava ali, chamada de Bani Damurah. Bani Damurah, ele fez um compacto com eles, um tratado do que eles estariam em paz e que ninguém prejudicaria ninguém. E voltou para Medina. A segunda, o profeta Muhammad a.s. saiu com 200 homens, e também para enfrentar
uma das caravanas que vinha da Síria para Meca ou de Meca para a Síria, num lugar chamado Buat. Buat também, que fica perto de Medina, que são lugares onde tinha tribos ali, e elas eram bem próximas de Medina, 70 quilômetros, 100 quilômetros, 150 quilômetros. Essa era a distância dessas tribos, dos caminhos que Quraysh ela fazia para ir para Meca. Também o profeta Muhammad a.s. saiu com esses 200 homens, só que eles também não conseguiram encontrar essas caravanas. Também o profeta Muhammad a.s. ele foi para um local chamado Al-Ushaira. Al-Ushaira, que seria essa Al-Ushaira, ele queria, ali estavam a maior parte da caravana de Meca que estava indo para a Síria, eles estavam passando por esse lugar. E na volta deles que aconteceu a Batalha de Badr. Na volta dessa caravana da Síria para Meca, que aconteceu a Batalha de Badr. Daqui antes a Batalha de Badr também. A Batalha de Badr ela aconteceu em Ramadã, 17 de Ramadã do ano 2 da Hijra. E aqui, junto com o profeta Muhammad a.s., saíram 150 pessoas, somente de Meca também, dos Muhajirin. Também eles não conseguiram enfrentar ou não conseguiram encontrar as caravanas e eles voltaram. Mas essas missões que o profeta Muhammad a.s. saía ou mandava os seus companheiros, que são várias missões que ele mandava, 70 para cá, 100 para cá, 200 para lá. Então, o profeta queria intimidar Quraysh, intimidar as pessoas do que hoje nós podemos enfrentá-los. Hoje nós temos a força para enfrentar qualquer pessoa que quer nos intimidar ou quer nos enfrentar. Então nós temos uma força hoje. Então o profeta Muhammad a.s. ele foi espalhando essas pessoas ou o seu exército ou as partes do seu exército para chegarem nesses lugares para intimidarem o inimigo. Tem uma outra também, outra missão que o profeta Muhammad a.s. ele mandou a Abdullah ibn Jahsh, só que ele não foi junto com eles e disse a eles: saiam para esse lado e depois de 2 dias que vocês andarem, abram a carta que eu mandei com vocês. Depois de 2 dias, eram 12 pessoas. Abriram a carta e na carta o profeta Muhammad a.s. ele tinha escrito a eles para eles chegarem até Meca, entre Meca e Taif. Que quem quiser ir para lá, que deveria ir junto com Abdullah ibn Jahsh. E quem quiser retornar, para que o Abdullah ibn Jahsh, que era o líder dessa patrulha, para ele não obrigar ninguém. Abdullah ibn Jahsh ele comentou para as pessoas e disse: a carta do profeta Muhammad a.s. está nos ordenando a irmos para tal lugar. Esse lugar chamado Nakhla, perto de Meca. E para a gente somente patrulhar e ver o que Quraysh está fazendo ali. Quem que está saindo, quem que está entrando em Meca. E para a gente trazer as notícias e voltarmos. Eles chegaram lá no final de Rajab. Final de Rajab, eles encontraram algumas pessoas dentre Quraysh que estavam com uma tribo, com uma caravana, com mantimentos e tal. E eles foram lá e atacaram essa caravana. E ali foi a primeira batalha que aconteceu. O profeta Muhammad não estava junto com eles, onde os muçulmanos mataram um dos incrédulos e trouxeram 2 prisioneiros ao profeta Muhammad e eles trouxeram junto com eles a caravana que estava junto com essas pessoas. E aí vieram para Medina. Essa foi o primeiro enfrentamento entre os muçulmanos e os incrédulos, depois que Allah ordenou os muçulmanos a enfrentarem os incrédulos, enfrentarem as pessoas que os injustiçaram. Inshallah, nós vamos falar sobre outras questões, inshallah, do ano 2, porque são mais de 23 fatos que aconteceram no ano 2 da Hijra. Nós vamos falar pouco a pouco até chegarmos naquilo que a gente quer. O ano 2 da Hijra ele foi repleto de ordens de Allah, o que foi revelado nesse ano, né? São várias das obrigações que nós praticamos hoje, né? Então nós vamos ver, inshallah, nas próximas aulas. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine sempre aquilo que é benéfico na nossa vida. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.